A internet é uma ferramenta extraordinária para você adquirir conhecimento, mas também se você for um Zé Ruela e não souber onde você tá pisando, você vai aprender um monte de abobrinha e vai depositar só merda na sua cabeça. Isso vai te prejudicar a longo prazo. Entendeu? Sim, exatamente. Pô, mas tu fala pros outros que a Terra é plana, caralho. Sim, mas a Terra plana é uma questão assim... A discussão da Terra plana, ela surgiu... É porque, porque o Super Xandão, quando ele pisou na Terra, ela ficou plana. Não, pior que não é. A questão da Terra plana é que é o seguinte, tá gerando muita polêmica hoje em dia aí, né? A Terra plana é um assunto que voltou a surgir aí no ano de 2015, mais ou menos 2015 pra cá, voltou essa discussão, né? O problema, rapaziada, é que o Xandão fala pra vocês assim, existe aquela lavagem cerebral, a gente aprende a vida inteira que a gente tá vendo uma bola molhada giratória e que a gravidade segura tudo aqui, entendeu? Ou seja, nesse exato momento a gente tá aqui no flow e a gente tá assim, ó. Tá tudo girando, a gravidade tá segurando a bola aqui assim, a água, os oceanos, tá tudo segurando, a gente tá a 150 milhões de distância do Sol, né? De quilômetros do Sol. Então, assim, tudo isso é muito complicado, porque as pessoas começaram a questionar sobre a Terra plana, que já é uma coisa antiga, os povos antigos sabiam que a Terra era plana, inclusive eles conseguiam fazer previsões através dos astros, das estrelas, com base no modelo de Terra plana, porque quem se movimenta são os astros e não a Terra, eles conseguiam prever eclipses, catástrofes futuras que poderiam acontecer com base na movimentação dos astros, né, acima de nós. Então essa discussão ela ganha força, por quê? Porque quanto mais se fala sobre Terra plana, mais dúvidas são geradas, e quando as pessoas vão lá e fazem o teste empírico, na prática, pega uma câmera, por exemplo, e vai na linha do horizonte numa praia e dá um zoom de 50, 60, 100 km de distância e avistam embarcações, ilhas, coisas que deveriam estar abaixo da linha de curvatura e deveria ser impossível de avistá-las, as pessoas estão avistando. Então isso gera dúvida, entende? E começa a discussão. E aí fica essa questão, né? Do lado do globo a gente tem as pessoas... Vocês podem ver, quando vocês veem um vídeo no YouTube de uma pessoa falando mal de Terra plana, ela não fala sobre o modelo de Terra plana e não coloca esse modelo contra o modelo do globo. Ela fala mal das pessoas que estão falando sobre Terra plana. Tenta denegrir a imagem das pessoas. Fala que são pessoas burras, atrasadas, que vivem fora da realidade, mas não vão ao centro da questão. Eles não respondem perguntas práticas sobre o assunto, entendeu? Então tem muita coisa legal a respeito do assunto Terra plana. É por isso que o Xandão sempre recomenda vários canais lá sobre Terra plana. O canal, por exemplo, Sem Hipocrisia, do Martins, é um excelente canal. Um dia, se vocês tiverem curiosidade, né? Pra vocês irem até lá e verem o conteúdo, ele explica coisas fantásticas sobre Terra plana, como funcionam as coisas na Terra plana. E quando você passa a estudar o modelo da Terra plana, você vê que aquilo se encaixa como uma luva na sua vida que faz sentido. Sismólogos, né? Pessoas formadas aí já em áreas específicas, que fazem análise, por exemplo, de terremotos, né, que são os sismólogos, eles dizem que só faz sentido a sismologia na Terra plana. Entendeu? Na Terra Globo existem coisas que não se encaixam, a matemática não encaixa, entende? Então existem várias coisas legais para discutir a respeito desse assunto, né? Olha, eu sou bem leigo sobre isso, Sim. né? Mas a maioria das pessoas são. A minha percepção é que a Terra é redonda. Porque, sabe por quê? Eu vejo imagens e eu não acho que essas imagens são falsas. Sim. E eu acabo acreditando que ela é redonda, tá ligado? Sim. Eu já viajei muito de avião, Tipo, eu sei que parece que é reto viajando de avião, você vê, né? Sim. Mas eu também já vi as explicações do porquê dá essa impressão, né? Mas eu não sei. Hoje em dia eu diria que eu acredito que a Terra é redonda. Posso fazer só uma ressalva? Claro, pode ficar à vontade. A Terra, na verdade, a discussão não é se ela é redonda ou não. A Terra é redonda, porém plana. Uma pizza é redonda e ela é plana. Entendi. Ela é assim. Exatamente. A discussão é se a Terra é esférica. Entendi. É um objeto tridimensional. Tá, ok, mas As pessoas elas já começam errando daí. E o que acontece se tu pegar um avião e der a volta no mundo, tipo... É normal, é só você pegar o modelo da Terra plana. Nós temos aqui um círculo, né? Nós temos a Terra no meio desse círculo e os aviões fazem as viagens nesse sentido aqui. Ou assim, ou daqui pra cá. As mesmas viagens de aviões que são feitas no globo são feitas na Terra plana, no mapa. É uma questão de olhar o modelo da Terra plana e entender o mapa, entendeu? Tá. Por exemplo, só fazendo uma ressalva interessante no globo... Ô, Jean, bota aí na tela aí um modelo de Terra plana pra gente olhar. Beleza. Vai lá, continue. No modelo Terra Globo, por exemplo, não existem viagens feitas no eixo norte-sul. Não tem como você dar uma... Não tem o que fazer no norte e no sul. Não, ninguém atravessa a Antártida pra fazer. Então nós temos a bola aqui, né? Lá tem um problema de magnetismo. Exatamente. É isso aí que tá falando? Esse é um modelo... ele representa bem, dá pra entender o que o Xandão tá falando. Ó. Tá. Exatamente assim o modelo Terra plana. Nós temos a Terra ali no centro, os astros são bem menores, o Sol, a Lua, eles estão aqui abaixo do domo. Por que tem um domo? E esses astros, isso daí é por conta da criação, né? Se você ler... Foi Deus que fez o domo. Exatamente, o Criador. Isso foi por conta da criação. Ele fez domo. Ninguém entra ou sai da Terra. Caralho. Sim. E aquele negócio que foi pro Marte lá, aquele...
Aí que tá. Aí começa a gerar polêmica, né? Essa questão da NASA, tudo que o Xandão fala, né? Eu faço brincadeiras na minha live falando a respeito da NASA, por exemplo, falo que é uma fraude, porque é uma fraude, é propaganda. A NASA é muita propaganda. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, a gente vive num contexto de mundo onde tudo hoje em dia é interesse. Ninguém faz as coisas hoje em dia do ponto de vista de geopolítica, política, essas coisas, porque são bonzinhos. Existem interesses por detrás das coisas. A NASA é uma agência espacial, e não só ela, todas as agências espaciais do mundo inteiro recebem milhões, milhões e milhões de dinheiro por ano. Bilhões. Entende? Exatamente. Então, assim, eles têm um lucro muito exacerbado. Em contrapartida, eles têm que mostrar resultados, supostos resultados das pesquisas que eles fazem. Então, eles entram com o lançamento de foguete, né? Que o foguete acaba sempre caindo no mar. Ninguém fala isso daí, né? É só você acompanhar lá um teste ao vivo do lançamento de foguete, você vê que ele chega numa determinada altura, se eu não me engano ali de 150 km ou 200, ele para, ele não consegue mais subir, e aí eles trocam, né? Daí eles vão pro CGI, né? Eles mostram a terra lá, a bola, como se tivesse sido avistada de fora, né? Aquela coisa bonitinha feita no computador. Então, assim, tem essa questão do dinheiro exacerbado que entra para eles. Eles têm que mostrar resultados. Eles dizem que estão mandando, em 2024, fazendo projeto para mandar seres humanos para Marte. Aí eles falam que tem um robozinho lá em Marte, né? Em contrapartida, a gente vê que os testes que eles fazem são dentro aqui do Brasil mesmo, nos desertos, né, do Brasil. Os astronautas vão lá, eles fazem filmagens no deserto para simular um ambiente parecido com o de Marte, entendeu? Uhum. E quando você pega uma foto, inclusive recentemente eu mostrei até na minha stream lá, saiu uma foto recente do pôr do sol de Marte e o pôr do sol da Terra, né? Não sei nem se ele conseguiria achar ali, mas tem. E, cara, você vê que é a mesma foto. Um pôr do sol aqui no Brasil, né, na Terra, e outro pôr do sol lá em Marte, entendeu? E você vê que, assim, você percebe claramente que é uma foto mexida. Então, assim, eu acho que é abusar demais da inteligência de uma pessoa, do bom senso dela, pegar uma foto feita em CGI, que dá pra perceber que foi feita por CGI. Exatamente, ó. Aqui do lado esquerdo a gente tem um pôr do sol aqui na Terra. E do lado direito nós temos o pôr do sol em Marte. E eles chegam e mostram essa foto pras pessoas e falam, olha só, vamos comparar aqui, ó, os dois pôres do sol, ó. É melhor, maiorzinho. O outro tá em Marte. E um tá aqui na Terra. Tá, mas e aí? A geologia dos dois planetas é similar, não é? É em partes, né? Ali, você pode ver ali qual que foi o detalhe ajustado ali na foto que eles fizeram. Ó. De um lado, eles colocam o Sol maior aqui na Terra, né? Porque aqui nós estamos tecnicamente mais próximos ao Sol, né? E Marte um pouco mais distante, ó. Mas veja, você vê claramente a semelhança nessas fotos, entende? Então, assim, o ponto que o Xandão fala é o seguinte, as pessoas precisam questionar. As pessoas olham para uma imagem dessa, as pessoas veem a NASA chegando com uma foto dessa e batem o martelo e dizem, é exatamente isso, não é bem assim que funciona, entendeu? Xandão, quando eu olho para essa foto, fica uma pulga atrás da minha orelha, entende? Eu questiono, para mim isso daí tem alguma coisa... Olha, eu acho que se o argumento é não confia nas instituições cegamente, eu acho que esse argumento é ultra válido. Sim. Você acha que a NASA é uma instituição boazinha que tá ali pro bem da humanidade? Nunca. Não, é uma instituição governamental... Lucro. Que tá buscando burocracia, politicagem. É usada São interesses. Exato, por grandes corporações. Eu concordo com isso pra caralho. Sim. Agora, quando a gente entra na parada da Terra ser realmente plana ou esférica, aí eu acabo... Acho que é too much. Eu acho que é legal a gente... Porra, nenhuma instituição é boazinha. Todo mundo tá aí pra fuder você. Sim. Fique esperto. Acho boa essa mensagem. Mas eu não consigo acreditar que a Terra não seja esférica. Eu ainda acredito nessa parada. Mas sabe por que isso acontece? Porque como você falou no início da conversa, você não foi pesquisar a fundo sobre a Terra plana. Pode ser. Eu falei pra você, entre no canal Sem Hipocrisia do Martins, é o convite que o Xandão faz. Eu não chego pras pessoas e bato o martelo e falo, olha, a Terra é plana e vocês têm que acreditar no Xandão. Eu tô fazendo um convite a você ir lá estudar o assunto, entendeu? Xandão disse que é plano e eu sei que é plano porque eu tô estudando sobre o assunto, entendeu? E na minha vida, quando eu percebi isso, essa questão da Terra plana entrou na minha vida mudou ainda pra melhor. Foi muito melhor saber disso, entendeu? No sentido que a Terra plana pressupõe que foi uma inteligência que criou. Ah, entendi. Tudo aquilo. Existe um cara, uma pessoa que... Uma pessoa não, a gente não pode colocar uma pessoa, mas existe foi um design inteligente, entendeu? Um criador, exatamente. Tem um propósito, não é tudo ao acaso. Exatamente. Não isso, é o caos. O caos é o niilismo. Isso é uma ideia que traz... Conforto e coloca o ser humano como... algo grandioso aqui. Nós somos a cereja do bolo da criação, entendeu? Então nós temos função, nós temos objetivo aqui nessa vida. O ser humano não tá aqui por acaso, a gente não tá aqui na dependência de que alienígenas venham com tecnologias do espaço e nos salvem da desastre, não é nada. Tudo de ruim que acontece aqui dentro, porque pessoas ruins fazem com que isso aconteça. Isso eu acho muito foda também. Eu gosto muito desse papo. É muito legal. Mas, antes que as pessoas falem, a Terra plana é coisa de religião. Não tem nada a ver. A Terra plana, se você for lá um cientista, e existem cientistas independentes que não dependem de verbas governamentais para realizarem seus projetos, que estão se levantando atualmente e dizem que a Terra é plana.
entendeu? Só que isso, é claro, isso não é mostrado com tanta... Né? Tu sabe quem foi o primeiro cara que assim, da era moderna, que propôs que a Terra é plana? Tipo, quem é o cara que tu olha assim, caralho, esse cara que manja muito de terra plana? O pai do terraplanismo moderno. Pra mim, pro Xandão, o cara que mais gerou impacto na minha vida com essa questão da terra plana, assim, inclusive foi o canal que eu te falei, canal Sem Hipocrisia, o Martins. É um cientista, um homem muito inteligente. Xandão tem o prazer de ter contato com esse cara. E assim, os estudos dele vêm de outros atores que falam, né? Inclusive tem um livro lá que se chama A Terra Não É um Globo. The Earth is Not a Globe, entendeu? Agora eu não vou me lembrar o nome do autor, mas esse Martins, ele tem ligações, estudos, né? Emendados em atores do passado, entendeu? Que já falavam sobre terra plana. E foi ali no canal do Martins, o canal Sem Hipocrisia, que o Xandão entrou nesse assunto e ali minha mente expandiu muito mais, entendeu? Entendi. Foi um tipo de conhecimento que conforme ia entrando pra minha vida, só acrescentava, entendeu? E a Lua? A gente foi pra Lua? Não. Não foi pra Lua também? Não. Não tem como. Não há como, de verdade, assim. Mas sabe que um cara que durante muitos anos brigou nessa tecla que talvez a gente não tivesse ido pra Lua também? Joe Rogan. Sabia? Mas depois ele falou, não, eu acredito. Eu não conheço. Joe Rogan ele é o nosso pai espiritual desse programa aqui. É? Ele é o gringo que fez a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Sim, entendo. E ele defendia essa até um tempo, mas depois ele mudou de ideia. É complicado, é o que eu falo pra vocês. Ali, do ponto de vista do Xandão, é o meu ponto de vista. As pessoas têm a liberdade pra ir lá, analisar, né, a suposta ida do homem pra Lua e tirarem suas próprias conclusões. Rapaziada, quando o Xandão vê aquele filme, o que eu vejo ali é uma encenação. É literalmente um filme mesmo que foi feito, entendeu? Por quê? Porque na época a gente tem que voltar no contexto histórico. Questão de Guerra Fria, os Estados Unidos contra a Rússia lá, né? Toda aquela disputa pelo espaço, né? Que a Rússia, inclusive, já tinha conseguido chegar até na frente dos Estados Unidos, tinham conseguido mandar uma cachorra lá, uma cadelinha, esqueci o nome dela agora, né? Que entrou em órbita lá, né? Supostamente teria entrado em órbita da Terra. Os Estados Unidos, de repente, do nada, chegou com essa ida do homem pra Lua. Até hoje, quando você para questionar, nenhuma outra agência espacial conseguiu repetir o feito dos Estados Unidos da América, que foi botar o homem na Lua. Só eles têm o monopólio da ida à Lua. Isso é muito estranho também, né? Existem várias agências espaciais no mundo. Por que só os Estados Unidos têm o monopólio da Lua, entendeu? A China Porque só eles tentando, né? Mas exato, é aí que tá o negócio. Eles falam, é sempre esse joguinho, entendeu? Estamos tentando, né? Estados Unidos chega hoje... A China falou que tava tentando algo assim? Eles estão com um plano de chegar na Lua. Esse é o plano espacial da China. É porque assim, sabe, na minha cabeça, assim, vamos lá, tudo tem 2 pontos. Na minha cabeça, veja, você tá falando... Eu não quero entrar numa com o Super Xandão, não. Demorou? Não, tranquilo. Não, mas a troca de ideias é extremamente saudável. Tá. A troca de ideias é extremamente saudável. É isso se liga, ó. É porque assim, por mais que seja tudo que esse lance de ir pra Lua aí não seja verdade e tal, aí a gente tem 2 pontos, na minha visão. Primeiro, qual que é o efeito prático de ir pra Lua se não for apenas mostrar que você foi pra Lua? Então, na época da Guerra Fria... faria sentido ter um estudo, uma parada assim, de ir pra Lua pra demonstrar superioridade científica. Sem dúvida. Aí faria sentido um cara, pô, caralho, quero chegar na Lua aqui primeiro, não sei o que e tal. Sem dúvida. Aí, hoje em dia, a gente não tem que ficar demonstrando cientificamente que uma nação é maior que a outra com uma coisa que não é prática, como ir pra Lua. Porque, assim, o que eu vou fazer na Lua? Vou mandar um cara pra Lua, chegou lá, maneiro, tô na Lua, e volta. Pra humanidade, o que isso traz de praticidade? Né? Não faz muito sentido pra gente. Sim. E aí vamos dizer... E aí, esse é um ponto, na minha opinião. Acho que é por isso que ninguém voltou na Lua, tá, até hoje. Sim. E um segundo ponto é que, cara, mesmo que tudo que seja mentira mesmo, que eu não tô botando minha mão no fogo, que aquele vídeo lá é real, nada disso. Pode não ser, foda-se. Mas assim, o que eu... E assim, eu também não estudei a fundo, mas assim, a matemática, na real, ela meio que me explica por que as coisas são esféricas. Tá ligado? Foi o que eu aprendi. Posso ter sido manipuladaço? Sim. Posso ter sido. É porque a matemática, por ser extremamente exata, ela consegue ser encaixada em determinados contextos, né? Em análise, que ela dá um resultado, ela gera uma resultante, só que pela exatidão dela, ela acaba errando em determinados momentos, entende? Essa sim é uma questão meio complexa. Porém, isso que você disse da matemática é interessante, porque quando você usa a mesma matemática, só que na Terra plana, também começa funciona. A explicar, e muito melhor do que na Terra globo, entendeu? É por isso que eu tô falando, as pessoas, o primeiro defeito delas é não ir atrás de entender o que é Terra plana. As pessoas falam sobre Terra plana, elas não sabem nem a diferença entre redondo e esférico.
E existem matérias tendenciosas que colocam lá de propósito, né? Terra redonda versus terra plana, já tá errado. Isso faz parte, eles fazem isso de maneira proposital para emburrecer a discussão mesmo, para as pessoas, para gerar um tipo de descrédito na discussão, entende? Então a discussão não é redonda, é esférica ou não. Então, assim... Eu também acho que o lance de, vamos lá, se eu sou um cientista que eu acredito que a Terra é esférica e eu sou e tem um cientista que acredita que a Terra é plana, uma pessoa ou duas pessoas que acreditam nessa parada, eu acho que como você falou, o grande defeito dessa discussão inteira, e na verdade o motivo pelo qual essa discussão existe é porque um acha o outro idiota. Exatamente. O tempo inteiro. Exatamente. Os caras não desenvolvem Eles não colocam um modelo. Você não vê um cientista de Terra plana, você vê vários. Existem vários cientistas, vários canais no YouTube de pessoas que se levantam e dizem a Terra é plana e elas mostram o porquê. Elas vão desenvolvendo o modelo e vão mostrando pra nós como as coisas funcionam na Terra plana. Do outro lado, você não vê nenhum cientista, algum físico pró-globo que venha com o modelo dele e faça um embate direto com algum cientista da Terra plana. O que você vê é o quê? Por parte dos cientistas do globo. Uma ideia de escárnio pela Terra plana. Eu acho isso bem nocivo para a humanidade. Exatamente. Mas por que a discussão terra plana ganha cada vez mais força? Parem e pensem um pouco. Se a discussão terra plana fosse uma questão esdrúxula, uma coisa ridícula, vamos colocar em termos ridículos, que já houvesse conhecimento total das pessoas, por parte das pessoas, que a Terra não é plana, ela não estaria em alta como está hoje. Ela já teria sido, assim, derrubada desde o início, entende? Porque não há sentido as pessoas ficarem discutindo uma coisa que todo mundo sabe que é mentira, que seria mentira, entende? Agora não. As pessoas chegam falando que a Terra é plana. Algumas pessoas se interessam pelo assunto e vão lá buscar informações. Elas percebem que, tem coisa errada. Alguém tá mentindo na história, entendeu? Porque quando você começa a pesquisar sobre Terra plana, você percebe isso, que tem alguém mentindo na história, entendeu? E você não vê o embate direto entre os dois modelos, no sentido de mostrar a verdade, você tá entendendo? Você não vê isso. Você vê canais ridicularizando a discussão, emburrecendo as pessoas, como eu falei aqui, de maneira proposital, colocando terra redonda em vez de terra esférica ou não, entende? Eles trocam a semântica das palavras, percebe? Então há toda essa questão. É muita questão de propaganda. E voltando na questão que você falou do homem para a lua em termos práticos, isso daí, quando a gente entende que o mundo gira em torno de interesses, a gente percebe que as agências espaciais precisam mostrar resultados para a humanidade. Para quê? Para que a humanidade tenha aquela euforia de que estamos descobrindo o espaço. Estamos avançando em tecnologia, né? Estamos nos tornando pessoas melhores, entende? Uma coisa assim. Quando na verdade ocorre o oposto, entendeu? Isso gera muito dinheiro, muito lucro para essas agências espaciais e eles supostamente realizam, os trabalhos deles, mostram uma imagem daquela como a gente acabou de ver ali, de pôr do sol em Marte, pôr do sol na Terra, e as pessoas olham para aquilo, batem o martelo e falam: olha que legal, tem um robozinho em Marte que tirou foto lá do pôr do sol, é isso mesmo, a gente vai para Marte em 2024, O homem vai voltar para a Lua. Os Estados Unidos vem pra gente e fala que perdeu-se a tecnologia de que eles foram para a Lua. Não sei se vocês sabem disso, mas eles falaram que a tecnologia que foi utilizada lá na primeira ida à Lua foi perdida e que eles precisam recuperar isso. Pelo amor de Deus. Olha a tecnologia que nós temos hoje em dia. Olha a maneira como o mundo está avançando. Falaram que perderam a tecnologia, assim, não faz o menor sentido isso, entende? Como que uma agência espacial perde a tecnologia que supostamente os levou para a Lua? O que você acha da SpaceX? SpaceX? Eu não vejo. Mais uma vez eu vejo como marketing. Mas você acha que eles não desenvolveram um foguete que sobe e desce mesmo? Não, isso sim. Foguetes existem. Mas daqui, não só existe, aquele foguete pica que sobe e desce. Isso daí, tipo assim, que existe. Agora, entendi. Em termos de funcionalidade, se ele realmente cumpre com o que eles nos mostram que cumpre, isso é outra história. Pode crer. Entendeu? É a mesma coisa do foguete que as agências espaciais fazem o lançamento, entendeu? Existe que o foguete vai lá pra cima, entre órbitas, a gente não vê isso acontecendo. Eu só duvido um pouco da capacidade dessas agências criar uma mentira tão grande. Sim. E manterem ela durante tantos anos. Eu não sei se eles são realmente capazes. Porque, o Xandão não deve mentir. Mas qual que seria o propósito Experimenta mentir. A mentira, ela sempre tem ramificações. O propósito, a gente tava chegando nessa parte. Você faz colocar o ser humano como uma coisa sem importância alguma em meio ao universo. Colocar a Terra, o lugar onde nós vivemos, como uma coisa pequena em relação ao universo, em relação ao todo, isso faz com que o ser humano perca o seu sentido de individualidade. Ele perde aquilo que realmente preenche ele por dentro e faz ele sentir que ele tem algum valor. Quando você perde isso na sua vida, isso é lavagem cerebral.
Você fica apto a receber diversos estímulos de todos os lugares e você vira um boneco na mão do sistema. Você é levado de um lado para o outro, na dependência dos interesses do mundo. Que é o que acontece. Espaço, exploração espacial. Ora, nós não vemos, a gente não vibra quando sai um filme dos Vingadores, a gente não gosta de ver personagens atravessando o espaço, né, nessa luta lá intergaláctica. As pessoas gostam disso hoje em dia. Elas pensam que elas vão fazer isso um dia inteiro, que elas vão de um planeta para o outro, vão descobrir galáxias novas, entende? Percebe? Tudo isso são coisas, é um processo que acontece que cria um efeito dominó, entendeu? Pouco a pouco, o ser humano ele vai perdendo aquela sensação de que ele tem importância dentro de si e aí ele fica aberto para o mundo. O que vem de estímulo para ele depois no decorrer do tempo, ele aceita isso, entende? Fica fácil você manipular o ser humano. E um ser humano que é facilmente manipulável é um ser humano que você consegue extrair tudo que você quer dele. Percebe? Sim. Por isso que essas agências espaciais têm esse lucro incrível por ano, entende? Porque as pessoas, os governos vão lá e dão dinheiro para eles, dinheiro nosso. Dinheiro nosso sai pra ir lá pra agência e eles ficam falando pra gente que eles estão levando foguete, que eles vão levar, né, o ser humano pra Lua, pra Marte, essas coisas, entendeu? Em troca eles dão essa propaganda, essa falsa propaganda pra nós, vocês estão entendendo? Entendi. É uma maneira de explorar o ser humano, percebe? Então eles falam que querem avançar a tecnologia, mas na verdade eles querem mudar o mindset da humanidade. Sem dúvida. Claro, pra você condicionar uma pessoa a seguir o que você quer que ela siga, você tem que mudar a linha de raciocínio dela. Isso é lavagem cerebral. Por que desde quando você... Por que quando você é criança, você entra na escola, a primeira coisa que a professora faz é pegar um globo, a Terra Globo, e coloca no seu colo e fala, ó, é aqui que você mora. Por que ela não pega os alunos, vai na praia e faz um teste de curvatura ao vivo ali? Para as pessoas verem que não tem curvatura. Por que ela não pega uma câmera, leva os alunos para a praia? Vamos fazer um teste de curvatura para realmente ver se existe essa curvatura? Porque na matemática do globo existe a curvatura, né? A determinados quilômetros de distância na linha do horizonte existe uma curvatura X. Né? Então, por exemplo, a 40 km de distância, na linha do horizonte da praia, existe uma curvatura de, por exemplo, 700 metros. Ora, se tem uma curvatura de 700 metros a 40 km de distância, então seria impossível você avistar uma embarcação ou uma ilha. Entendeu? E as pessoas vão lá, fazem testes, né, com o Nikon P1000, essas câmeras potentes, hoje, ou telescópios, e avistam embarcações, cidades, ilhas. Tá entendendo? A 60, 70, 80 km de distância. Percebe? Mas será que não existe um fenômeno matemático da física que explica isso e a gente só não sabe? É aí que tá. Não há resposta pra isso. Não há uma pessoa pró Globo que vá com algum terraplanista na praia e faça o teste legítimo e mostre pras pessoas onde está o erro. Isso não existe, entendeu? Então, entendi. Aí que entra. Eu não sou esse lance que você falou. Eu também não. A única coisa que eu vi de terra plana, assim, que eu achei que fosse ser mais sério... Sim. Mas no fim das contas era uma zoeira fodida. Sim. Foi um documentário do Netflix, tá ligado? Dá pra ver. Eu acho que eu ouvi falar. Mas foi um documentário tendencioso. Eu acho assim. Igual eu falei, é um documentário que assim, é sobre a Terra plana e tal. Sei. Aí mostra lá um dos principais caras desse daí, que é um americano lá, que faz uns modelos, não sei o quê. Sim. E aí. Toda vez que o cara vai falar alguma coisa, tá com uma musiquinha assim de comédia e tal. Sim, então eu já fiquei assim, pô, isso aqui é feito de zoeira. Ironizando, É escárnio, é exatamente o que eu falo, entende? Eu acho que tem que levar a sério. Se tem tantas pessoas da população que estão levando essa ideia a sério e acreditam nisso, sim, eu acho que a gente tem que levar a sério essas pessoas. Elas são pessoas, elas estão aí e elas têm direito de serem levadas a sério, na minha opinião. Sem dúvida. E se a ciência, né, e a matemática tá com o lado da esfera, sim, qual que é o medo de debater? Não deveria ter nenhum medo. Exato, é aí que tá. Essa pergunta que você tá fazendo é extremamente válida e oportuna pro nosso momento. Vamos chamar aqui um terraplanista, um cientista terraplanista, um cientista pró-globo e vamos colocar os dois aqui. Vamos fazer o embate dos modelos. Quem é um cientista pró-globo? O terraplanista é aquele cara que você falou. Martins, do canal Sem Hipocrisia. Ok, vamos excelente. Pensar em trazer ele. Quem a gente trazer do outro lado? Poderia pegar qualquer pessoa disposta Vamos pensar, a galera pode pensar. Seria extremamente válido. Se o Martins aceitasse, né? Claro, aí teria que ver com ele e tudo mais. Cara, ele é um cara extremamente inteligente. O canal dele é excelente. Canal Sem Hipocrisia. Falo de novo desse canal aqui. Rapaziada que tiver curiosidade, vai lá e dá uma conferida. Então, assim, é questão... Eu seria muito curioso de ver uma conversa entre duas pessoas que divergem nesse assunto e estão capacitadas. Sim. Que estudam. Porque eu não estudei nada sobre isso. Sim. Se eu quisesse refutar algo assim, eu não saberia como. Eu tenho argumentos genéricos, sabe? Eu não sou... Sem dúvida. Na verdade, eu só acredito que a Terra é redonda mesmo. Eu realmente acredito. Eu não consigo... Pra mim, eu não tenho por que os caras inventaram uma mentira tão grande assim, tá ligado? Sim. Mas esse ponto de vista que você deu aí...
Esse lance de, por exemplo, porra, eu acredito na Terra plana e isso faz com que... o valor do ser humano seja elevado. O valor do ser humano é elevado. Isso, eu gosto dessa filosofia. Sim, mas... eu acho que você tem muito razão. Tá vendo? Você já gosta. Por que você gosta? Porque isso tá intrinsecamente ligado ao ser humano. Eu gosto porque eu acho que o ser humano tinha que se dar mais valor. Dentro de nós vivemos, é o que eu tô falando. Hoje em dia nós vivemos dentro de um contexto onde o ser humano ele é levado lá embaixo, o nível do ser humano. Nós somos colocados como coisas descartáveis. Nós somos colocados como uma coisa assim, uma existência ao acaso. Nós não temos propósito aqui. Você tá entendendo? Quando na verdade é o oposto. Isso muda totalmente a direção da vida de uma pessoa. Muda totalmente. Também acho. Você tá entendendo? Então é daí que começa a lavagem cerebral. Por isso que ele não fala que é lavagem cerebral isso daí, entendeu? Não, eu concordo. E quando você diz que existem poderes, estruturas, organizações que estão investidos em passar essa ideia pro povo, que nada importa. Exatamente. Que você é apenas um nada e que tudo vai explodir. Sim. Mesmo que... Vamos lá. Agora vamos dizer que eu tô certo e que seja uma a esfera. Terra é uma esfera. Sim. E as pessoas, mesmo assim, elas deviam se dar mais valor, tá ligado? Sem dúvida, mas fica difícil porque dentro desse contexto, né, terra esférica, ser humano sem importância, sem propósito, isso desencadeia um processo que a longo prazo faz com que a pessoa perca cada vez mais o seu valor. Ela vive dentro do sistema onde ela é passada para trás todo o santo dia. Estamos vendo numa fase assim, a nível mundial, podemos dizer, né? Claro que existem países que têm uma condição, uma qualidade de vida melhor, pessoas mais assim, né, céticas e tudo mais, assim, pessoas mais que dão mais atenção para as coisas verdadeiras do que para as falsas, mas na maior parte do mundo nós vivemos assim, num tempo onde as pessoas, o único pensamento delas gira em torno de uma coisa só, interesse. É tudo interesse. Então, se uma pessoa pode te passar para trás por interesse próprio dela que ela tem, para a vida dela, seja interesse, e claro, sempre material, interesses superficiais, ela vai lá e te passa, entendeu? Porque assim, o mundo virou isso hoje em dia, é uma disputa desenfreada para chegar até o topo. Você tá entendendo? E tudo começa por quê? Porque o ser humano, ele já não liga mais se ele tem algum valor dentro dele ou não. Ele não liga para as características boas dele. Ele não pensa em colocar o dele no lugar do outro. Ninguém pensa em tomar um tiro para salvar a vida de uma outra pessoa. Você tá entendendo? É o contrário que acontece. E tudo começa onde? Onde nós estamos vivendo. Terra Globo, nós temos importância, a gente está explorando aí o espaço, né? A gente depende de tecnologia avançada, porque aqui o ser humano a gente não tem condição de trilhar o nosso próprio caminho. A gente vive na dependência, né, das explorações espaciais aí. Questão de cinema também, o cinema é altamente lucrativo por conta da Terra supostamente ser esférica. Todos os filmes hoje em dia, o que tem? É espaço, é nave atravessando as galáxias, super-heróis, entendeu? E as pessoas gostam disso. Tá entendendo? Vamos supor que, num estalo, as pessoas se dessem conta que a Terra é plana. Esses filmes acabariam. Qual que ia ser a graça de você ver lá um filme do Superman voando no espaço? Você sabe que você tá numa Terra plana fechada por um domo. Provavelmente a galera preferiu um filme que retrate a realidade. A realidade, você tá entendendo? Então, assim, a verdade é que, assim, o modelo de terra bola molhada giratória é altamente lucrativo pro sistema. É bom que as pessoas tenham esse condicionamento no pensamento, vocês estão entendendo? Que elas sigam essa linha de raciocínio. Porque daí tudo flui bem pro sistema, entende? Então é mais ou menos nesse sentido. Que viagem, mano. É legal, mas você tá vendo como que a troca de ideias é legal? Aqui a gente tá tendo uma troca de ideias sincera. Sim. Vocês não estão me tratando como louco e tal, né? E o Xandão sabe que quando eu falo lá na minha stream, né, sobre Terra plana, sempre aparece um cara, você é burro, você não estudou, né, nem nada. Mas são pessoas que não vão atrás de informação, entendeu? É aí que tá o problema. Aí mora o problema de tudo. O ser humano, ele é tão acomodado hoje em dia que ele não trilha o próprio caminho dele. Ele não vai atrás dele tirar a prova dos 9 sobre as coisas, as questões que afligem a cabeça dele. Ele espera uma pessoa vir e colocar conteúdo na cabeça dele. Quando, na verdade, muito dessas coisas que quer colocar na cabeça dele é mentira. Você tá entendendo? Isso é complicado, não pode ser dessa maneira. Então, quando o Xandão tá falando aqui pra vocês sobre Terra plana, o que vocês têm que fazer? Vocês não tem que bater o martelo e falar que a Terra é plana, pelo que eu tô falando. Vai lá e vão atrás de informação, entendeu? Informação em canais de pessoas que querem passar conteúdo de verdade pra você. Não em canal de Felipe Neto, esse negócio todo aí, que isso daí não tem nada a ver com informação. E no mínimo, o cara que for nessa pegada que você tá propondo, no mínimo ele vai fazer um puta exercício de autoconhecimento, de conhecimento, legal demais. de aprender, é muito de legal. estudo. Claro, o cara vai lá, ele estuda sobre Terra plana. Se aquilo não fez sentido nenhum pra ele, né? Se de alguma maneira aquilo não foi nada útil na vida dele, ele acha ainda que a Terra Globo tem, né, mais sentido que a Terra... Perfeito, ele tá trilhando o caminho dele, ele tá fazendo certo, é isso. Pelo menos ele é um cara questionador agora, né? Exatamente. O problema é que as pessoas não questionam, é aí que tá o negócio, entendeu? É tudo muito complicado. E vivendo num mundo de propaganda, é complicado uma pessoa que não questiona nada. E a pornografia, cara? Cara, eu acho importante no mundo de hoje
que haja, então, um Xandão falando sobre Terra plana nesse sentido, para as pessoas irem correr atrás de entender que porra que é qualquer coisa. E quando forem entender Terra plana, vão nos canais que defendem Terra plana, mas vão também nos canais que defendem o globo. Sem dúvida. Vai em todo mundo. É isso que tem que ser feito. Você passa a vida inteira estudando sobre o globo. Você sabe sobre o globo. Vá lá agora, se você tiver curiosidade. Antes de ridicularizar um assunto, vá lá e estude sobre o assunto, entendeu? Acho justo, acho válido.